Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui pro canal, né? Agora aqui pra mim são 6 horas da manhã, gente. Eu dei um pulo da cama. Hoje eu tô acostumada com meu marido trabalhar à tarde. Só que hoje ele pegou muito cedo. Ele teve que sair de casa às 4 horas da manhã. 4h30 ele saiu. E ontem, na hora que ele chegou, eu tava deitada, né? Eu tava deitada com o meu bebê. Meu mais velho tava na sala vendo televisão e o mais novo no quarto deles, já deitadinho. O mais novo não, do meio. O mais novo tava comigo no quarto. E aí, quando ele chegou do trabalho, ele só jantou, tomou o banho dele e foi deitar um pouquinho lá, no quarto com o do meio, né? E aí, gente, acabou que ele apagou, eu também apaguei. O meu mais velho na sala também apagou, tá todo mundo apagado até agora. E aí, vocês acreditam que eu sonhei que ele se atrasava pro trabalho? Gente, eu dei um pulo da cama, isso era 5 e pouca. Tá, eu falei, vou aproveitar que eu levantei um pouco mais cedo e já vou mexer em algumas coisas que eu pretendo mexer aqui, tá? Eu peguei uma encomenda de um jogo de cozinha, depois eu vou postar aí um vlog, né, sobre... mostrando a peça pra vocês, né, falando um pouquinho sobre. E são 5 peças, tá? 2 passadeiras e 3 tapetes. Eu já fiz 2 passadeiras e 2 tapetes. Então, ó, tô com a minha quinta base, né? Preparada aqui, ó, pra terminar. Ó, o bonito ali. Hoje ele tá de roupinha. Ah, amor, dá oi, amor. Aí, hoje ele tá... Como tá cedo, ainda não tá calor, aí hoje ele tá de... todo fechadinho, né? Deu pra mostrar aí. Mas enfim, aqui tá minha quinta base, tá? Pra mim fazer a minha última peça, pra poder estar entregando pra cliente. E aí eu vou passar, tá, gente? Essa base eu fiz no cinza, o jogo vai ser cinza, chumbo e preto. Eu assim, na minha cabeça, eu achei que iria dar certo eu fazer a base, depois vim com as carreiras de chumbo e finalizar com preto. Só que quando eu comecei a fazer com chumbo, eu vi que o cinza ia ficar muito pouquinho, muito apagado. Aí eu falei, vou ter que voltar com o cinza. Voltei com 3 carreirinhas do cinza, já fazendo a minha base de pizza, tá? Voltei com 3 carreirinhas, tá? Porém, o bico eu vou fazer no bico coroa, tá? Eu fiz as minhas adaptações, tá, gente? O bico coroa no fio 8, na minha tensão de ponto, ele não dá certo se eu fizer certinho lá a videoaula, tá bom? Então eu fiz as minhas adaptações e no vídeo que eu vou colocar mostrando pra vocês, né, o jogo certinho, eu vou falar um pouquinho sobre as adaptações que eu fiz, tá? Normalmente a maioria dos tapetes que eu faço, quando é videoaula no fio 6, eu sempre tenho que fazer adaptações. Nunca dá certo, nunca dá certo. Eu uso o fio 8, a agulha 4,5. Então a minha tensão de ponta, ela fica um pouquinho maior e mais larga. E eu acredito que seja por isso que não dá certo, né? Enfim, eu vou fazer esse tapetinho. Porém, ontem à noite eu dei início nessas bases, tá? Eu vi um jogo no Instagram, um jogo de cozinha também, de passadeira. Gente, no azul, tons de azul. Porém, eu fui no chat GPT, né, e coloquei lá e pedi para colocar em tons de rosa. Vou fazer no tom de rosa, tá? E quero fazer também, esse daqui vai ser pronto entrega. Como eu falei pra vocês em outros vídeos, eu tô intercalando entre pronto entrega e encomenda, né? Até porque não tem como eu ficar parado só em encomenda, gente. Eu preciso também, além de vender assim por encomenda, eu também preciso ter minha pronta entrega, porque sempre aparece gente perguntando se eu tenho alguma coisa, principalmente para dar de presente. E aí eu acabo tendo que fazer correndo. Então eu falei, não, vou começar a fazer pronta entrega, né? E aí vou dar essa intercalada. Eu fiz aqui essa base, tá? E fiz essa também. Aqui serão 2 tapetes e uma passadeira. A passadeira eu vou
fazer a base dela agora com vocês, tá? E daqui a pouco eu volto mostrando melhor, tá bom? Vou voltar depois com a minha base pronta. Vou tentar já passar 3 carreirinhas nessa base aqui, tá bom? Daqui a pouco eu volto com vocês. Então, meus amores, voltando aqui pra mostrar pra vocês o que eu consegui fazer, tá? Aqui eu já estou no dia seguinte, tá bom? Consegui fazer a base da minha passadeira, tá? Ó. Eu tô aqui bem pro cantinho, porque o meu bebê, ele tá só de fraldinha, tá? Tá muito calor aqui. Então, pra não aparecer ele, eu botei vocês bem aqui no cantinho. Então, adiantei a minha base, tá bom? Então, eu já tenho uma base prontinha para um jogo de cozinha, ó. Essa é uma passadeira e 2 tapetinhos. Já tenho aqui a minha base pronta. O meu tapete que eu falei pra vocês que eu precisava terminar, eu já terminei, tá? Ó, eu não vou mostrar ele todo porque eu pretendo mostrar pra vocês aí o jogo completo em outro vídeo, tá bom? Mas eu já terminei ele, como eu falei, ó, a base cinza, depois eu vim com chumbo e finalizei com o preto, tá? Esse daqui é o bico coroa, como vocês podem ver. Esse bico eu faço adaptações, mas no vídeo que eu vou postar sobre esse jogo eu vou falar pra vocês melhor. Já botei a minha etiqueta, tá? Botei minha etiquetinha aqui. Tem a minha logozinho, tá? E já finalizei. Inclusive o jogo todo já tá arrematado e eu vou vir aqui mostrando pra vocês o jogo completo. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês que eu consegui fazer aqui foi essa outra base para um jogo de banheiro, tá? Que vai ser mais ou menos não, vai ser do mesmo modelo do jogo de cozinha, como vocês podem ver. Só que a base ela vai ser um pouquinho menor. Porque a minha tampinha do vaso, eu costumo fazer com 2 florzinhas, tá? Então eu fiz a medida aqui, ó, peguei a medida dessa florzinha e fiz as outras carreirinhas de baixo, tá bom? Por isso que vai ficar menor, porque aqui é como se eu tivesse com 3 flores, né? E aqui eu só tô com 2, tá? Então, vou fazer esse joguinho de banheiro também. Aí eu fiz a base da tampa do vaso, né? Que eu costumo fazer com 2 flores. Aqui é a base do meu tapetinho maior, tá? E aqui é a base do meu tapetinho menor. Esse jogo de banheiro eu não vou fazer com o pé do vaso, tá? Com o encaixezinho do pé do vaso. Por quê? Eu acho mais trabalhoso, tá? Os meus jogos aqui... Só um minutinho, gente, peraí. Voltei, gente. Meu bebê tava numa confusão do meio por causa de uma colher. Mas, enfim. Como eu tava falando, normalmente eu faço o pezinho do vaso, né? O encaixezinho ali do pezinho do vaso. Porém, eu acho muito mais trabalhoso. E aí eu tenho visto, né, jogos que são com 2 tapetes, que no caso é um tapetinho maior, um tapetinho menor. Tem gente que faz 2 tapetes grandes e a tampa do vaso. Porém, pra mim fazer e botar, né, o valor que eu deveria colocar, porque são 2 tapetes grandes e a tampa do vaso, pra mim eu tenho certeza que não vai sair, tá? Então, pra mim manter o valor que eu cobro nos meus jogos de banheiro, eu fiz assim, tá? Então, tudo que eu consegui adiantar aqui, de ontem pra hoje, foi isso, né? A base para um jogo de banheiro, a minha base para o jogo de cozinha, né? Que só faltava a passadeira, como eu já tinha mostrado pra vocês, e o meu tapete, tá, gente? Eu vou dar início nessa encomenda aqui, eu vou dar início agora num puxa-saco, tá? E numa capa de botijão. Aí eu vou dar início agora pra mim finalizar por completo esse jogo de cozinha, tá? Porém, os tapetes eu já terminei, já vou entregar pra cliente, mas antes de entregar pra ela eu vou mostrar pra vocês certinho, medida, peso, como ficou, tá? Vou tirar uma foto dele, fazer um vídeo, fazer uma foto, tirar uma fotinha legal lá fora, né? Que é onde tá mais clara, onde a claridade é melhor, porque é na mesa que eu não vou ter espaço pra mostrar pra vocês. Tá? Eu ainda não tenho a minha mesa mesmo que eu consiga trabalhar e mostrar pra vocês os jogos abertos.
né? Mas eu vou fazer um videozinho, vou tirar uma foto lá fora pra poder vir tá trazendo, pra mostrando pra vocês. Tá? Então foi isso, meus amores. O vídeo foi esse, tá? Foi mais mostrando pra vocês mesmo o que eu ia fazer, né? O que eu precisava fazer aqui. E mais pra não deixar o canal sem vídeos, tá? Porque já tem uns dias aí que eu não gravei. E eu tenho vídeo pra editar, mas só finalizar, né? Editar e jogar aí pra vocês. Só que são de peças moda praia. E aí eu preciso finalizar algumas coisas, como por exemplo, costurar, né, a alça desse modelo desse biquíni que eu fiz, né? E tenho mais outros 2 modelos para trazer para vocês. E tô produzindo também uma blusa masculina, uma regatinha masculina. Então assim, eu tô numa correria de pronta entrega, encomenda, entendeu? E tudo pensando já no Dia das Mães, tá? Já tô pensando no Dia das Mães, porque as clientes entram em contato muitas vezes comigo perguntando se eu tenho pronta entrega. E pelo fato de eu estar sempre pegando encomenda, eu acabo não tendo pronta entrega, tá? Então por isso eu estou tirando também um tempo para poder fazer essas bases, porque já adianta muito. E eu tenho jogos ali que já tá com uma base pronta, eu já tenho um tapete pronto, falta só finalizar os outros 2 tapetes, né? Que no caso é a tampa do vaso e o pé do vaso. No caso eu não vou fazer, esse modelo eu também não vou fazer o pé do vaso, eu vou fazer o tapete menor. E aí é só finalizar e eu fico deixando pra depois, porque é pronta entrega e eu preciso finalizar as encomendas. Mas agora eu vou pegar pesado nessas prontas entregas porque eu preciso, gente, eu preciso. Toda vez tem um cliente que manda mensagem: ah, você tem pronta entrega? Né? Eu queria dar de presente, às vezes pro dia seguinte e eu não tenho, tá? Então eu vou correr pra poder fazer essas bases, tá? E vocês vão ver aí nos próximos vídeos eu produzindo bastante base, tá? Mês que vem eu quero ter bastante coisa disponível. Então foi isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra me ajudar. Se inscrevam aqui no meu canal. Meu bebê já tá aqui desesperado, querendo ver. Ele quer ver o que eu tô fazendo aqui, só que ele está sem roupinha, né? Tá só de fraldinha, tá? Mas foi isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha lá, dá um oi. Olha lá, olha lá. Ai. E aí, foi isso, meus amores. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Já tchau. Tchau.